Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Eu vim correndo para apresentar essas 3 pessoas que eu admiro e respeito muito, 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 muito. O Onildo Rocha, que é um cara fantástico que eu conheço. Aliás, eu conheci o Onildo, a primeira vez que a gente se falou, foi no Mesa ao Vivo Brasília, muitos anos atrás. Ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar e ele me falou do trabalho que ele fazia em João Pessoa. Mas ele falou de uma forma tão simples, que eu falei, legal, é um chefe. Mas ele é grandioso. Ele fazia um trabalho fantástico na cidade dele. Né? João Pessoa, todo mundo fala de turismo, tudo, mas João Pessoa também tem uma gastronomia excepcional. E depois o Onildo foi crescendo, crescendo, ele teve várias casas, tem uma operação muito bacana ainda lá hoje, de eventos, mas São Paulo conquistou o coração dele. Ele veio para São Paulo e está trabalhando hoje no Notier, aqui no centro de São Paulo, que eu acho fantástico. Se eu não me engano, chama Shopping Luz ali, aquele prédio lindo, lindo. E ele, não contente, ele foi fazer expedições pelo Brasil e conheceu 2 pessoas que eu amo de paixão. Conheci a Débora, do Caxiri, uma pessoa fantástica, que tem uma história, eu não vou adiantar aqui para vocês, ela vai fazer isso, tem uma história linda. E a Débora tem um coração de ouro. Ela conheceu a Clarinda e o Paulo. Ela, Satere Mauê, e ele Tucano, numa feira. Depois, Débora, se eu estiver errada, você só conserta. E ela viu ali uma coisa que os outros não viram. A Clarinda e o Paulo, eles traziam a cultura indígena, a gastronomia indígena de raiz. E foi com ela, com o apoio dela, que eles conseguiram construir o Biatuí, Casa de Comida Indígena, que eu tive o prazer, no ano passado, conhecer. E eu falei, a minha primeira fala com a Clarinda, que é uma fofa, uma querida, uma pessoa culta, firme. Olha, não tenho palavras para descrever. Eu falei, Clarinda, por que Casa de Comida Indígena? Biatuí, tudo bem, mas não restaurante. Cláudia, aqui eu sirvo a comida que eu sirvo na minha casa, para os meus filhos. É a comida que alimenta a alma, o corpo. Aqui não foi feito um restaurante comercial. Né? Você aqui come o quiampira, que é maravilhoso, tem o chibé, tem a farofa sarrai. O cardápio é enxuto, mas é nesta linha. E eu sentei para degustar aquilo e fiquei apaixonada. E pensei, essas 2 têm que estar no Tendências do ano que vem. E elas estão aqui. Eu vou chamar o Onildo. Onildo, vem aqui. Porque o Onildo é uma pessoa de visão. Onildo, cadê você? Aqui. Tá perdido. Cheguei. Tava com medo de você falar. Que ele estava comendo lá atrás. Não, tava com medo de você falar toda a minha palestra antes de eu chegar aqui. Não. Vou contar para vocês, gente. Onildo Rocha, por favor. Obrigado. E o Onildo, eu não vou me adiantar mais, me delongar mais, né? Mas o Onildo vai falar o projeto fantástico que ele desenvolveu com a Clarinda e a Débora, que tem muita história para contar. A Clarinda e o Paulo, eu sentei, me emocionei em muitos momentos, Onildo, conversando com eles. O preconceito do nosso indígena. Né? Eu aprendi muito. Em 3 dias que eu estive perto deles, eu aprendi demais. E Débora queria que nossa população tivesse milhões e milhões de pessoas como você. Você vai chamar as 2? Eu posso dar um beijo ou você vai falar primeiro o seu projeto e depois vai chamar? Faça como você quiser. Não, amor, você que manda. Eu sou só apresentadora. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente chegou. Débora e Clarinda, eu não consigo ver com essas luzes. Sintam o meu abraço, que é o tema desse ano. O meu abraço, o meu coração, o meu afeto e o meu respeito. Você também, viu, amor? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Bem, quando a Claudinha começou a falar da Débora e da Clarinda, eu falei, uai, não vai sobrar nada para mim falar. Mas, a verdade, quem vai falar sobre elas são elas. Eu queria só introduzir
um pouco um nordestino, com esse sotaque que está todo mundo vendo, falando sobre a ancestralidade na cozinha amazônica. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho dos meus abraços, né? O tema é abraço, e um pouquinho dos meus abraços, das causas que eu acredito, que eu defendo e que eu comecei a fazer há mais de 16 anos atrás, lá na Paraíba. Eu tenho uma base de cozinha francesa, mas eu não faço cozinha francesa. Eu faço uma cozinha voltada para o ingrediente local, respeitando o que tem ao meu entorno. E comecei a fazer esse trabalho em João Pessoa, num restaurante de alta gastronomia, colocando o ingrediente simples, de que as pessoas não valorizavam, introduzindo na alta gastronomia. E sempre que vinha um jornalista conhecer a minha cozinha e falar sobre a minha cozinha, eles nomeavam a minha cozinha de várias formas e nenhuma me deixava confortável. Eu não tinha conforto em ver uma cozinha franco-nordestina, uma cozinha fusion, uma cozinha típica nordestina, uma cozinha... Nossa, são tantos títulos e que nada me deixava confortável. Isso não era problema da pessoa que estava titulando, era problema meu, que eu não estava conseguindo passar o que eu queria. E comecei a estudar, para dizer como eu quero que fale, porque eu não posso reclamar sem dar um caminho, eu não posso falar para o cara, não me identifico com isso. Tá, mas me fala como você se identifica. E veio na literatura de Ariano Suassuna, paraibano também, eu encontrei um manifesto chamado Armorial, que ele defende o popular ao estado erudito. Então ele tira do popular e eleva isso. E nisso eu me peguei e comecei a me aprofundar. Ano passado, ou 2 anos atrás, eu perdi um pouco a noção do tempo depois da pandemia, eu subi nesse palco para falar sobre o movimento armorial e a cozinha armorial. Né? Trouxe Dona Ana Rita Suassuna e a gente fez aqui nesse palco do Mesa Tendência a introdução da cozinha armorial, que até então o Ariano Suassuna não tinha citado. Ele citava muitas outras artes, como dança, música, mas a gastronomia, né, a arte culinária, não citava. E eu fiquei incomodado, perguntei à Dona Ana Rita, Ana Rita, mas por que não existe? Né? O Ariano não cita nada sobre isso. Aí ela riu, uma pessoa sábia, quem conhece Dona Ana Rita sabe que é de uma energia e de uma sabedoria absurda. Riu e falou assim, ô Nildo, olha o biotipo do Ariano. Magérrimo. Falou, ele come por subsistência. Ele não tem prazer em se alimentar. E um autor, e um escritor, e um dramaturgo, de todos os títulos que ele fala muito do que ele tem paixão. Né? Então, não introduziu. Fui à família do Ariano Suassuna, ao filho dele, e pedi permissão para fazer esse estudo e para falar sobre a minha gastronomia como uma gastronomia armorial. Bem, dito isso, começaram a aparecer outras vertentes. E o filho me fez uma fala muito importante, que era, Ariano queria que o Brasil fosse armorial. Então, é um pensamento não fechado num território, né, num local, só no Nordeste. O Brasil precisa pensar de forma armorial, em várias situações, inclusive na alimentação. A gente precisa trazer o que tem ao nosso entorno, sabe? E trabalhar o que tem ao nosso entorno. E, às vezes, não é uma tarefa fácil, porque a gente precisa descobrir como utilizar aquele ingrediente de forma diferente. Então, às vezes, isso fica naquele limbo de que, não, eu não tenho tempo de fazer isso acontecer. Mas é importante, a gente precisa fazer com que essa gastronomia saia desse patamar, sabe? Os ingredientes, os lugares, os territórios, eles se transformem, sem sair, sem fazer um folclórico, uma gastronomia folclórica, mas utilizando a ancestralidade, que é o tema da palestra,
e os ingredientes locais. Para isso, para esse projeto que eu estou aqui em São Paulo, de que eu sou sócio e assino os 2 restaurantes, eu trouxe a pesquisa como fundamento principal. Para fazer a pesquisa, eu precisava ir no lugar escolhido. Então, eu dividi os temas. O primeiro tema foi sertões, né? Óbvio, porque eu achava, como eu estava estreando em São Paulo, num restaurante gigante, né, com uma mega visibilidade. São Paulo é um lugar que a gente fica lá no Nordeste. Tem nordestino aqui, né? Ah, maravilha. Nós somos um planeta Nordeste, mudamos o país. E aí, a gente vai com esse pensamento de que é muito distante, né? Que é um lugar muito distante, que é um lugar que a gente não fica ali sonhando. Quantas vezes eu vim para o lugar que vocês estão aí e fiquei imaginando quando é que eu vou conseguir falar alguma coisa aí? Ousado, né? Achava que já podia subir no palco para falar alguma coisa. Mas sempre tive essa vontade. E aí, no Nordeste, eu encontrei primeiro que é a minha história toda no Nordeste. Nasci em João Pessoa, né? E eu achava que conhecia pelo menos 5% do que acontece no Nordeste. Quando eu fiz a expedição, e eu escolhi fazer a expedição pelo Rio São Francisco, eu margeei todo o Rio São Francisco, então eu saí de Sergipe até a Serra da Canastra, né? Então a gente saiu passeando, foram 22 dias de expedição, com uma equipe incrível, antropólogo, pesquisadora gastronômica, jornalista e uma equipe de filmagem que cataloga tudo isso, que é uma parte importante da pesquisa, né? A gente catalogar tudo isso para poder dividir, compartilhar. E na expedição Sertões, eu fiquei impressionado como eu não conhecia tanto, como tem muito a se conhecer. Mas era um lugar que eu achava que estava confortável, né? E aí passamos 10 meses nessa temporada lá no restaurante, e aí passei para a segunda temporada, que era a Amazônia. E a Amazônia me preocupava muito, porque imagina, se eu achava, eu nordestino, se eu achava que tinha um grau de conhecimento do Nordeste, e quando fui fazer a expedição, vi que era muito menor, infinitamente menor do que eu achava, imagina a Amazônia, que não é o meu lugar, né? Então isso me incomodava de várias formas, inclusive na representatividade disso, né? Eu estou aqui no palco nordestino, como eu já falei, falando sobre a Amazônia. E a gente vive um momento de muito questionamento de quem tem o poder de fala, né? E conversando sobre isso, o Gustavo Greco fez uma palestra e usou as palavras da Djamila Ribeiro, que fala, eu vou ler porque eu não consegui decorar, não devemos confundir lugar de fala com representatividade, para não incorrermos no erro de criar uma visão essencialista de achar, por exemplo, que só o negro pode falar de racismo. É importante que nós todos debatamos, criticamos e questionamos a questão do racismo no Brasil. E cabe a uma pessoa branca, sim, pensar em como ela deve se responsabilizar por isso. Todo mundo tem lugar de fala, uma vez que somos localizados. Então, se a gente deixa o poder de fala só para o indígena, a gente não consegue alcançar. Foi isso que eu entendi dessa frase. Então, a gente precisa falar sobre. Aí eu comecei a me sentir um pouco mais confortável. Fiz a primeira parte da expedição. Fomos para um lugar chamado Cacoal, que tem um café incrível, que é o café que a gente usa no restaurante. E fomos andando por várias regiões que margeiam a Amazônia ou que estão profundamente na Amazônia. E, depois disso tudo, a gente fez 20 dias de primeira etapa,
depois mais 7 dias na segunda etapa. Depois disso tudo, conheci essas pessoas incríveis que trazem, né, essa Amazônia feminina, né, de forma muito presente e que me deram muito conforto, além das palavras da Jamila Ribeiro, para falar sobre, para construir sobre, né? Então, eu vou passar um vídeo que introduz a temporada Amazônia dos nossos restaurantes e depois vou convidar ao palco a Clarinda e a Débora para falarem a história delas para vocês. Débora e Clarinda, por favor. Palmas, gente. Aqui. Eu não vou apresentar, mas a Claudinha já fez uma parte, que a Débora tem um restaurante em Manaus chamado Caxiri. Tem um projeto em Novo Airão, que é dentro de um hotel de selva, que eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, incrível. O Camu Camu, o restaurante é o Camu Camu, falei certo? Sim. Sim. E foi muito impressionante, eu já falei isso para ela, e eu testei com outros colegas isso, porque podia ser um pensamento só meu. A comida da Débora é muito surpreendente. A utilização do ingrediente amazônico, da forma que ela utiliza, é muito impressionante. É muito inteligente. Potência de sabor, utilização incrível, colocado no lugar certo. Então, isso me deixou muito impressionado. E, por isso, a gente se aproximou, começamos a conversar, e ela vai falar um pouquinho de quem é ela, do trabalho dela, e como a gente chegou nessa incrível Sataré Maué, Clarinda, mestre em antropologia, tá? Vai contar a história dela. O marido é mestre e doutor em antropologia. Então, assim... Obrigado. Pode falar. Olá. Muito obrigada, Anildo, por essas palavras. Bem, eu sou Débora, eu sou paulistana, trabalho no ramo de gastronomia desde 98, mais ou menos. Trabalhei no restaurante Spot como garçonete, trabalhei dentro da cozinha do Spot, que foi minha primeira cozinha da vida. E de lá, tive a oportunidade de migrar para a cozinha da Paula Carosella, que, na época, recém havia inaugurado Júlia Cocina, e me mantive ao lado dela por 8 anos, então, Maria, me tornando chefe executiva, e levando essa vida que quem está aqui sabe bem, de cozinheiros, chefes de cozinha. Chegou uma hora que eu fiquei muito cansada e resolvi tirar umas férias. Fui para o Alto Rio Negro, no município de Novo Airão, para fazer um trabalho específico, pontual, num hotel de selva, que precisava que as cozinheiras do Alto Rio Negro aprendessem a fazer filé mignon grelhado. E cheguei lá e fiquei super apaixonada por tudo que vi, e não voltei para São Paulo somente para organizar a saída do restaurante, que eu já estava conversado há um tempo. E daí me mudei para Novo Airão, onde a minha pesquisa, entre aspas, na verdade, foi uma vivência. Eu me mudei para lá sem nenhuma expectativa e comecei a conviver com os ribeirinhos, onde fui conhecendo os ingredientes juntos às suas histórias, junto à sua forma de preparo nas casas. E com isso, comecei a entender de onde vinha a forma que a gente cozinha, que, às vezes, a questão do fogo fica muito ligada com... Para mim, que sou de São Paulo, não entendia muito bem. Eu trabalhava como argentina, eu tinha um marido do Rio Grande do Sul, então, para mim, o churrasco era uma coisa de branco, digamos assim. E eu comecei a entender que o fogo, ele
é a base da nossa forma de cozinhar. E isso não é só na antiguidade, isso é nos tempos de hoje. E tive a oportunidade de ir adentrando nessa história toda. E quando eu comecei a buscar um lugar para trabalhar, eu encontrei uma pessoa muito importante para mim, que é o Rui Toni, que é um empresário de Novo Airão e que tem uma visão muito importante do turismo de base. E com ele eu aprendi que a gente não poderia estar naquele lugar sem cuidar para que as pessoas entendessem, tivessem o mesmo direito que nós. Então, a gente vai fazer turismo, a gente vai ter um restaurante. Sim, eu vou atender os clientes de fora, mas as pessoas que estão ali dentro comem o quê? As pessoas que vão servir essas pessoas vivem de que maneira? Então, a gente começou a capacitar as pessoas de Novo Airão para trabalharem no hotel. E, nisso, criou-se um fundamento de trabalho para mim. Eu tinha um tempo específico para ficar em Novo Airão, retornei a São Paulo, trazendo tucupi, coisas não perecíveis, e abri o Caxiri, em São Paulo, em 2016, um lugar bem pequenininho na Ferreira de Araújo, que tinha 16 lugares, junto a uma amiga minha, sem nenhuma pretensão de ser um restaurante amazônico. E, por demanda da região, eu comecei a ter que fazer um almoço. Olha que louco, só interrompendo, mas para fazer uma observação. A Débora começou dizendo que foi para Novo Airão ensinar as cozinheiras de lá a fazer filé mignon, que é uma comida de branco aqui de paulista, né? Brasileira, mas vamos dizer. E ela veio de Novo Airão com ingrediente para trazer o insumo para São Paulo. Então, isso é muito retrato do que acontece na nossa vida, sempre, né? Só para deixar mais... Eu vou pegar. Sim, e exatamente isso. Essa logística não fechava dentro da minha cabeça, nem no meu coração. Começar a fazer uma comida lá que não era de lá, aí vir para São Paulo, fazer uma comida de lá que não é daqui. E comecei a me organizar. O meu atual sócio, que é o Rui Toni, me convidou para voltar a Manaus e fazermos o caxiri, aí sim, no lugar correto. Caxiri é um nome de uma bebida indígena, fermentada, da mandioca. E esse nome me foi apresentado por um indígena do povo Macuxi, que era meu colega de trabalho no hotel que eu trabalhava lá em Novo Airão. E, desde então, eu comecei a me interessar mais por essa cultura. Abri um restaurante num casarão imponente, no centro histórico de Manaus, chamado Caxiri, e eu conhecia um indígena. E isso começou a me incomodar. E eu não tinha acesso às pessoas, resolvi fazer uma feira fora do casarão, porque era elitizada essa história do casarão, então as pessoas não chegavam. Uma vez que eu abri essa feira, os indígenas se aproximaram de lá e eu comecei a ter acesso a essas pessoas na cidade. E cadê os restaurantes? Cadê restaurante indígena? Tem restaurantes maravilhosos na cidade, mas não tinha um restaurante regional típico indígena. Eu faço uma comida regional não típica. Ela é Amazônia for mim. E eu queria que tivessem os restaurantes indígenas ali contando as suas próprias histórias. Na pandemia, a gente começou a fazer aquele movimento das cestas básicas, o Brasil inteiro se solidarizou com os indígenas, de certa forma, mas um assistencialismo que tinha hora para acabar, né? E eu e meu sócio, resolvemos pensar como a gente faria para eles continuarem depois que acabasse esse dinheiro das cestas básicas. E, nessa história toda, eu conheci o João Paulo, marido da Clarinda, onde, numa palestra, me falou sobre bem-estar, que mudou totalmente a minha vida, falando dos resguardos, da importância da gente levar a vida de olho nos resguardos, que a gente tanto ignora na cidade grande.
Então, eu resolvi pegar mais leve e levar a vida de acordo com o que eu achava que era certo. Então, eu queria, sim, que tivesse um restaurante indígena tão bonito quanto o meu na cidade. Eu achava injusto. E eu sabia que eles, sozinhos, não conseguiriam fazer isso. Não por questões da comida, que é maravilhosa, mas por questões burocráticas, financeiras. Então, nós viabilizamos o projeto mais lindo, que é o meu orgulho, que é o Biatuí, que a Clarinda, que está aqui ao meu lado, é a chefe, é a mentora de todo o cardápio. A minha parte ela é apenas essa parte que foi de logística, de construção, a gente conseguiu formar a cozinha que tem dentro de uma praça, numa cidade, então tem a Anvisa, dentro de todas as normas sanitárias, com os documentos corretos. E ela é uma pessoa que, para mim, todo mundo que está aqui está tendo um grande privilégio. E eu trouxe ela com segurança aqui por causa do Anildo, que eu abri, eu coloquei-os em contato, porque eu percebi que o Anildo ele chegou lá em Manaus procurando as referências do fundo do coração, que mais do que referências, ele procurava uma reverência à floresta. E foi daí que se deu esse nosso trio. Eu quero passar a palavra aqui para a Clarinda, para vocês conhecerem. Waku poite me sobra reicane reica torania menhumbé. Boa tarde a todos. Eu falei na minha língua Sateremaué. Tá? Então, eu sou Clarinda Maria Ramos, da etnia Sateremaué, do Baixo Amazonas, no município de Barreirinha, Rio Andirá. É a comunidade onde eu nasci e me criei. Eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas, e mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Então, estar aqui falando com vocês é uma grande alegria. Ouvir as palavras de fortalecimento, porque, para mim, tudo que eu estou escutando aqui, tudo que eu estou ouvindo através das pessoas aqui, que me conhecem, né, que futuramente espero conhecer mais pessoas, para mim é um privilégio imenso. Eu me sinto feliz por estar ouvindo essas palavras maravilhosas dessas duas pessoas aqui, né, que eu conheci. A gente é que agradece. Bom, então, eu sou a do Biatuí, que é Casa de Comida Indígena, né? Fica localizada no centro de Manaus, no centro histórico, né, na Rua Bernardo Ramos. Bom, seguindo a fala do Anildo, da Débora, foi exatamente tudo isso que a Débora já mencionou, né? A criação da Casa de Comida Indígena, né? Foi com a... Conta da comida aqui do Biatuí. O nome, né? Que é essa comida... O Biatuí. Sim. Sim, então... O Biatã. O Biatuí significa casa de comida apimentada. Casa de comida onde se prepara comida à base de pimenta. Biatã significa já o prato preparado, que pode ser qualquer tipo de peixe. Então, esse prato a gente tem lá no menu de 5 tempos. A gente tem 2 menus amazônicos, um de 5 e um de 10. O de 5 é completamente construído nas 2 etnias na quais eu tive a oportunidade de estar mais próximo. A Tucano e a Sateremaué. E dentro da Sateremaué, o Biatã
introduz o menu, começa o menu com esse caldo, com tucupi preto, um caldo de peixe, e com bastante pimenta. A gente teve que adaptar um pouco. Sim, exatamente isso. Porque a pimenta, ela tem as suas funções importantíssimas para nós indígenas, né? Então, a casa de comida indígena, ela não é simplesmente... bom, me corrija se eu estiver falhando alguma coisa aqui. Não é um restaurante, nós não chamamos de restaurante, e sim de uma cozinha ou casa de comida indígena. Por que esse nome? Porque temos toda a história de cada produto, de cada ingrediente, né, de cada tempero existente na cozinha Biatuí, tem sua cosmologia, tem sua importância, tem sua história, né? Claro. A licença para falar uma parte da história que eu acho importante, que não pode deixar de estar aqui. Ela tem uma história, ela é antropóloga, e ela conta uma história de que ela passou por bullying, né? Aquela coisa, e tiravam um sarro, né, dela porque ela comia formiga. Né? Isso. Tiravam um sarro dela porque ela comia formiga. Imagina só isso na nossa cabeça, de que a formiga, ela é uma iguaria, inclusive na gastronomia agora, Total, né, brasileira. E levada ao mundo por nosso mestre Alex Atala. Exatamente. E que todo mundo começou a conhecer e entender, né, o que era a formiga, a importância e o sabor. E no seu cardápio tem a sarraia, acho que seria legal também contar da diferença das... Né? Sim. Usa como tempero. As pessoas chegam no Biatuí e é muito bom esse título de Casa de Comida Indígena. Se as pessoas conseguissem ler isso e entender, todo mundo, né? Grande parte, às vezes, não entende. Então, entra no restaurante e acha que eu vou querer um peixe moqueado e uma porção de arroz branco. Não vai ter, né? Óbvio. Sim. Então, assim, vem a farinha, vem o biatã, né? A farinha com a farofa de sarrai, farofa de maniuara. Na verdade, são dois tipos de formigas, como é chamado, que é a saúva, que na língua sateré-maué chamamos de sarrai. Sarrai por quê? Porque tem um sabor também apimentado naturalmente. E maniuara, que é em uma outra língua indígena, que na minha língua é chamado de uenhong, né, a maniuara. Então, quando se fala de preconceito, é exatamente tudo, é isso que eu passei, né, isso que a minha trajetória eu vivenciei desde o momento que eu saí da minha comunidade até chegar nas universidades. Ingressar nas universidades não foi fácil. Eu tinha medo, porque no município de Barreirinha, foi o primeiro município que eu me ausentei perto dos meus pais, um município, uma cidade pequena, onde eu sofri mais bullying na escola. Eu tinha vergonha, gente, de falar. Eu me tremia toda de vergonha. Quando eu era chamada na frente para apresentar algum trabalho, que naquela época era bem diferente do atual, né? Era um trabalho decorado, que a gente decorava os questionários. E hoje é diferente. A gente tem que entender, interpretar o autor para a gente fazer um seminário, não é isso, gente? Uhum. Né? Então, foi muito difícil. Eu tinha medo de voltar a estudar por medo do preconceito, do bullying. Eu tinha medo e eu ficava colocando, não tenho mais idade para estudar. Para né? cozinhar. Para cozinhar. Vinham os empecilhos de proteção, né? Eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar os jovens atuais. Mas eu disse, a minha idade não, já está... A idade atual não. Não vou ser tão indiscreta assim. Qual a idade que você ingressou na universidade? Foi por etapas, né? Quando eu saí do município lá próximo da minha comunidade, gente, passei muito tempo sem estudar. Eu
Fui antigo ginásio. Aham. Antigo ginásio, né? Que eu estudei no município próximo da minha comunidade. De lá eu tive que sair, eu perdi minha mãe, né? Eu me ausentei mais da escola. E chegando em Manaus, eu cursei novamente o curso magistério, que o sonho dos meus pais, quando eles eram vivos, era que eu fosse professora, né? E o seu, cozinheira. Então, eu cheguei em Manaus, eu ingressei no Instituto de Educação do Amazonas e cursei o curso do magistério, que era a formação profissional para professores. Né? A história da Clarinda, desculpa te interromper, traz uma lição para mim, e acho que para todo mundo que está escutando agora, de que tudo é possível, né? Desde que se tenha vontade e fé para que as coisas aconteçam. Uma pessoa que morava numa comunidade indígena distante, que existia um limite de educação, né? Educação no sentido do ler, escrever, de informação, né? A informação ancestral, que é o tema dessa palestra, está neles e eles transbordam isso para todo mundo. Mas essa coisa clássica da universidade, do título, né, do diploma, é muito forte, né? E ela venceu. Ela não só teve o diploma, como ela fez mestrado. O tempo está piscando 0 ali, faz um tempo já. E só para contextualizar uma coisa que eu queria linkar com o que eu ouvi aqui mais cedo, teve uma palestra de uma... Desculpe, eu não gravei o nome, que falava sobre o Abrace, será? A gente estava falando aqui numa palestra anterior que dizia que os restaurantes são potentes, transformadores sociais. Sim. E que quando a gente capacita, quando a gente ajuda, a gente realmente transforma a vida das pessoas a partir da gastronomia. Então, acho que aqui está uma prova também, assim, um exemplo de quão importantes são os restaurantes, né? De esse coletivo tão potente que é um restaurante. A nossa história, o nosso tempo é curto e a nossa história é longa. A história delas duas é mais longa ainda. Então, eu acho que deixa a vontade de vocês conhecerem mais sobre o trabalho da Clarinda, o trabalho da Débora em Manaus e esse trabalho em conjunto, esse abraço que a gente deu, de fazer essa temporada Amazônia com duas pessoas incríveis, que veio trazendo a visão de uma mulher paulistana, branca, que há mais de 10 anos mora na Amazônia, e de uma indígena, né, com uma formação e com um conhecimento na ancestralidade e na atualidade. Eu acho que isso fecha bem o que a gente construiu, né, o que vocês construíram e nós juntos construímos. Falar mais alguma coisa para se despedir. Ela falou, nossa, acabou o tempo, eu tinha tanta coisa para falar. Eu só queria fazer um complemento aqui. Dizer que a Casa de Comida Indígena, ela tem... A ideologia da casa é fazer uma reconstrução de tudo aquilo que nós, como indígena, deixamos de praticar. Por preconceito, por bullying, por opressão. Então, é isso que eu quero finalizar com essas palavras. Pessoal, eu tenho que dizer, Clarinda, eu tive com você agora, há uns 2 meses atrás, com o pessoal do Pirarucu, lá do Gosto da Amazônia, e eles me levaram no final para comer junto com vocês lá na... Foi uma das melhores experiências da minha vida, uma das melhores experiências da minha vida. E mais, porque de fato é isso que o Nildo falou, você não vai lá comer, você vai participar de um momento cultural, um momento antropológico também, que é importante. Isso. Então você tem, outra sensação, é uma coisa incrível, e fora que a comida é maravilhosa, essa que é a realidade. Né? Muito bom, muito obrigado a vocês. Gente, muito obrigado. Eu queria encerrar com um vídeo, que é um manifesto da temporada atual, que a gente está no edifício do Shopping Light. A gente fica no rooftop do Shopping Light. Tem 2 restaurantes, um Abaru, que é um restaurante e bar com comida à la carte, que tem
que esse é o nosso diário. Como a gente vai passar por várias temporadas, no Abaru a gente vai colecionando. Então tem uma parte do menu de Sertões e agora a atual Amazônia. Mas o Notier é o restaurante gastronômico com menu degustação e que a gente trabalha a Amazônia como um todo. Tá? Eleito o melhor restaurante do ano pela Vejinha. Obrigado. E o melhor chefe do ano pela Vejinha em São Paulo. Obrigado vocês. Pessoal, muito obrigado. Vamos assistir. Existe um lugar onde as vozes ancestrais ecoam em múltiplos espaços, nas matas, nos rios, nas ruas e nas cidades, e são transformadas em histórias. Rico em tradições, imaginário, costumes e ingredientes, é um lugar de fartura e encantamento chamado Amazônia. A nossa Amazônia, que nasceu mulher e é a matriz da nossa cultura, do nosso saber, a quem devemos tanto. Não podemos nos omitir em conhecê-la e protegê-la. Seu futuro é hoje. São as mulheres amazônidas, geradoras da humanidade, que transmitem as vivências, as memórias, as tradições e os caminhos para as novas gerações. A cultura indígena nos ensina que viver em coletividade e em harmonia com a natureza, além de possível, é essencial. A Amazônia é uma energia pulsante, para onde se olha a vida, cores, texturas e sabores. O requinte amazônico é vivo, plural, farto e infinito. Ao pedirmos permissão para entrar nessa casa sagrada, um novo olhar e uma Amazônia atualizada se revelam. A cada encontro, uma nova descoberta. Bem-vindos à segunda temporada, Priceless Amazônia.